Ligou o Manuel Ferreira. Boa noite, Satora, mais uma vez. Estas declarações do Presidente da Comissão Europeia, o que é que lhe parecem? De que pecaram contra Portugal, a Grécia e a Irlanda? Parece-me que é uma confirmação daquilo que andamos a dizer há uma data de tempo. Porque, como sabe, a grande discussão que tem sempre havido em relação às intervenções de Troika nos diferentes países, a discussão tem-se centrado basicamente em duas posições, não direi opostas completamente, mas diversas. Aquela posição dogmática, inflexível, a não haver mais nenhuma outra solução, que foi sempre defendida pelas instâncias europeias, e outra posição que sempre considerou que aquelas receitas que eram postas de uma forma única para tratar as doenças dos países eram receitas que estavam erradas. Nem sempre estavam ajustadas às especificidades de cada país, portanto não tinham a flexibilidade de se ajustarem às realidades e, muito fundamentalmente, eram receitas que não atendiam em nada às consequências sociais das medidas que estavam a ser tomadas. E ainda por cima, à medida que o processo foi avançando, percebeu-se que não tinha os efeitos que a Troika previa, e mesmo assim essa inflexibilidade manteve-se. E mantém-se? Eu acho que agora se está, obviamente, a amenizar. E eu acho que aquilo que despolutou algum alívio e uma forma diferente de olhar para a situação foi, todos sabemos claramente, o caso da Grécia. Quando agora o Presidente da Comissão Europeia considera que, até fala numa ofensa à dignidade dos países, eu acho que ele seguramente se está a referir não às medidas de natureza económica, aumento de imposto ou baixa despesa, mas claramente às questões sociais que levantaram relativamente, sem tomarem em mínima consideração aquilo que eram os efeitos sociais nos diferentes países. E, por outro lado, a questão que ele também levanta e que acho importante, e que é a questão da legitimidade da Troika. Porquê? Porque, no fundo, todas as negociações se passaram sempre entre os países representados por funcionários dos países. Enfim, havia alguns representantes do governo em algumas circunstâncias, mas era também por funcionários dos países e muito especialmente por funcionários das instituições. Eram funcionários do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu. Mas para que é que serve o arrependimento do Presidente da Comissão Europeia nesta altura, depois do mal feito? Paulo Magalhães, sabe que há um ditado que diz que criança batizada não lhe faltam padrinhos. E, portanto, agora, perante a situação que já ninguém pode negar, porque os exemplos das consequências que teve nos países, agora é fácil haver vozes que se levantam. Não digo que o façam de forma desonesta, evidentemente, fazem, mas é preciso estar ali, mesmo o facto à frente para não se poder negar, para se perceber isso. E quando se fala exatamente na falta de legitimidade da Troika, é porque efetivamente os funcionários desses países, dessas instituições, frequentemente têm sido desmentidos pelos próprios responsáveis das instituições. O Banco Central Europeu não tem concordado com imensas coisas, o Fundo Monetário Internacional, a senhora Lagarde, quantas vezes tem dito que as medidas que estão a ser tomadas, as medidas de austeridade, têm consequências negativas e não servem para corrigir, e agora ninguém consegue negar isso. Mas Jean-Claude Juncker não concorda, pelos vistos, com ele próprio, uma vez que ele foi Presidente do Eurogrupo até 2013 ou 2014. É evidente, ele próprio confessa que foi Presidente do Eurogrupo durante tanto tempo e, portanto, será um pouco ilógico que neste momento esteja a fazer. Mas, em todo caso, eu acho que há aí... Eu acho que o ponto que esteve nessa discussão já ninguém o pode negar. E, portanto, só o pode negar quem, efetivamente, está absolutamente fora da realidade. E, portanto, numa situação de negar a realidade é que se pode negar isto. Portanto, agora, eu acho que nunca é mal as pessoas reconhecerem os seus erros, terem a capacidade
para mostrar que esses erros existiram e a necessidade, sentir a necessidade de mudar de comportamento. E, portanto, é essa mudança de comportamento que eu espero que, efetivamente, se mantenha e se verifique. Fora da realidade, quem nega essa realidade é o caso do governo português, doutora, que ainda hoje considerou muito infelizes estas declarações, porque a dignidade dos portugueses nunca foi beliscada pela Troika. E são estas as frases de membros do governo, do ministro da Presidência, por exemplo. Se nós olharmos, se nós pensarmos que o único objetivo, exclusivo objetivo dos programas de ajustamento que foi aplicado era exclusivamente a obtenção de determinados valores para o déficit externo, para o desequilíbrio das contas públicas, se o objetivo era só esse, não se pode falar em dignidades de objetivos desta natureza. Eu não falo na dignidade do orçamento, nem na ofensa que eu faço ao sistema orçamental, caso o déficit não se cumpra. Agora, se nós pensarmos que por trás disso aquilo que está em causa é uma sociedade, é um conjunto de pessoas, são um conjunto de pessoas verdadeiramente que foram atiradas para o nível e risco de miséria que nós sabemos. Há estudos bem recentes de instituições também internacionais que mostram qual foi o empobrecimento do país. Se pensarmos quão grave é a imigração, o drama do desemprego, se nós pensarmos nisso, não podemos dizer que a dignidade das pessoas não está em causa. E se nega essa realidade, então estamos a negar a realidade. E, portanto, acho que quando o presidente Juncker fala da dignidade dos países, é evidente que fala nisso. É evidente que está a pensar nas pessoas. E aquilo que a mim também me admira bastante é que, neste momento, toda a gente, mesmo os não católicos, enchem a boca com o Papa Francisco. Consideram que o Papa Francisco é fantástico, citam as homilias que ele faz. Está na moda. Não sei se está na moda, mas é difícil não se ir. E ao pensarmos naquilo que ele diz, ele exatamente põe sempre as pessoas, não há políticas medidas por números, há políticas medidas pelos efeitos nas pessoas. E, portanto, quando se pensa nisso, então a dignidade é o ponto fundamental que nós temos que pensar em relação às pessoas. Porque um político, ao fazer políticas para um país e ao pensar nas pessoas, aquilo que pode pensar nas pessoas e aquilo que tem possibilidade de intervir é na preservação ou não preservação da dignidade das pessoas. Doutor, quando não havia, há 4 anos, como nos foi dito que não havia dinheiro nem para pagar pensões nem salários, era a dignidade das pessoas que estava em causa. Sim. Portanto, a Troika, a minha pergunta é a seguinte, e desculpa a expressão, mas a Troika não passou a apreciar a besta. Há 4 anos vinha salvar-nos e agora é a mãe de todos os pecados e de todas as iniquidades. Eu não considero que a Troika seja a mãe de todos os pecados, porque é evidente que há uma situação construída por muitos motivos, nos quais, com certeza, cada um dos países e cada um dos povos comete os seus erros e falos. Eu vejo que estão à vontade, como sabe, porque sempre denunciei isso. E foi assunto ao qual praticamente nunca ninguém ligou, achavam que era normal e natural, ou pelo menos que era mania minha. E, portanto, ninguém nega a origem do problema. Mas também não podemos ficar agarrados à origem do problema para não nos interessar em nada o tratamento para esse problema. E, portanto, aquilo que eu não renego a origem da doença, mas sempre fui contrário e mantenho-me ao tratamento que foi feito para a doença. Tratamento esse que serviu para destruir uma classe média, para empobrecer um país e para não resolver muitos dos problemas que pensávamos que podiam ser resolvidos. E acho, efetivamente, devo dizer que o facto de, ainda ontem, vi um jornalista apresentar com, pelo menos parecia orgulhoso, um gráfico muito bonito em que mostrava a evolução positiva que tem o nosso desequilíbrio externo,
que é evidente, que ninguém o nega, que é bom. Ninguém sabe exatamente ainda qual... Isto é, o gráfico não mostrava exatamente qual era a origem e muito menos mostrava, para mostrar qual é que era o efeito tão bom da política que foi seguida, não mostrava gráficos de outra natureza, exatamente de natureza social. Os efeitos Os efeitos, quer dizer, não havia um único dado sobre o nível de enriquecimento ou empobrecimento do país, não havia um único dado sobre, portanto, era só aquele ponto. Portanto, só aquele ponto é bom, mas não quer dizer absolutamente nada. Então a doutora não concorda com o Ministro das Finanças alemão, presumo, quando diz que Portugal é o exemplo de que as políticas de ajustamento funcionam? Olha, eu sobre esse ponto... e que ainda por cima está muito ligado a uma ligação muito forte que Portugal tem mantido neste projeto relativamente às posições alemãs. Eu vejo isso com algum desgosto, porque eu acho que Portugal está a ser instrumentalizado pela Alemanha para provar aquilo que não é suscetível de ser provado. Ou por outro, então, para provar que há um projeto, o programa de ajustamento é fantástico, é bom, que é preciso é cumpri-lo. Está aqui um que cumpriu, vejam lá como é bom. Portanto, Portugal está a ser instrumentalizado e eu isso, do ponto de vista de país, acho que efetivamente não é nada gratificante. É uma ideia que me perturba ou me desgosta. Doutora, mas nós vimos ontem a Ministra das Finanças portuguesa ao lado do Ministro das Finanças alemão. Nós vimos e não gostámos. Não gostámos? Não gostei. Tenho pena que Portugal efetivamente não esteja ao lado daqueles que pugnam efetivamente por outra situação e que, mais uma vez lhe digo, esteja a ser instrumentalizada, apresentando-se como um exemplo de um programa de sucesso. Ou seja, eu acho que apresentar isto como um exemplo de programa... Porque eu não nego a situação em que se estava, a necessidade de fazer políticas e de seguir políticas com efeitos negativos para a população, com certeza que já se sabia que provocava recessão, com certeza que haveria desemprego, portanto, com certeza que havia aspectos dessa natureza. Não nego isso. Agora, não se ter conseguido na íntegra todos os objetivos que se criam em termos de consolidação orçamental. Estamos com um déficit muito menor, efetivamente, à custa de quê? À custa de uma enorme carga fiscal. Portanto, esta carga fiscal, pelos vistos, é para se manter. Então, isso é para se manter, eu pergunto como é que o país cresce com esta carga fiscal. Porque no dia em que se aliviar a carga fiscal, o déficit dispara logo, porque não há outro tipo de alterações. Por outro lado, o não se tomar em consideração, mais uma vez repito, os efeitos sociais que o país atravessa, considerar-se que é um exemplo de sucesso. Eu admito, como digo, que nós pensemos que tínhamos que passar por uma fase má. Agora, considerar que isto é um sucesso, é que eu acho que sucesso é quando nós atingimos um objetivo que desejamos, um objetivo que ambicionamos. E eu pergunto se nós ambicionamos para o país isto. Portanto, estamos numa fase má, mas não atingimos o objetivo, acho eu, que desejávamos. Ou este é o objetivo que desejávamos. O isto é a consolidação das contas públicas, ou não? Bom, mas eu não considero que haja nenhum país que consiga, primeiro, não consegue consolidação de contas públicas sem crescer, portanto, nunca consolidará as contas se não tiver crescimento. Não há nenhum país que cresça sem ter uma classe média praticamente destruída, nem nunca me poderei orgulhar e considerar que é um sucesso um programa que lançou para o risco de miséria o nível tão elevado de pessoas que levou em Portugal. Nem se considero que seja um sucesso, por exemplo, construírem-se cantinas sociais porque as pessoas precisam de ir à cantina social porque tiveram a capacidade de comer por si. Portanto, Obama Magalhães, quer dizer, não é tanto o que se diz, mas a forma como se diz. Porque se dissesse isto com ar de a lamentar o que estava a acontecer,
Bom, lamentamos todos, sim senhor, eu solidarizava-me com isso. Mas não, continuarei com mais força para lutar contra isto. A partir do momento em que aquilo que eu considero uma derrota é considerado um grande êxito. Não é de agora que nos orgulhamos de sermos bons alunos da Europa. Já nos tempos do governo do professor Cavaco Silva isso era tido como uma vantagem. O ser bom aluno não tem, ou por outra, é sempre bom que nós possamos seguir as regras que fazem parte de um clube no qual nós nos inserimos. Portanto, mas o bom aluno também, falando na maneira que a senhora estava a sublinhar, que esta maneira como se diz, o bom aluno também é algo que nos põe um professor acima de nós. Sim, põe. Também é uma terminologia que não estará fazendo paralelismo com o sucesso. Mas com certeza, quer dizer, simplesmente nessa fase do bom aluno nós estávamos numa fase de crescimento, estávamos numa fase de prosperidade, estávamos numa fase em que havia uma passagem e uma entrada numa classe média e um atingir uma classe média. Estávamos exatamente naquilo que são os objetivos da social-democracia, que eram os princípios informadores da social-democracia. E, portanto, tinham um sentido positivo. Eu sou boa aluna e, como tal, estou a atingir coisas boas. Está a ver? E agora, sou boa aluna porque gosto muito. Parece que estou satisfeita em viver mal. E isso é uma coisa com a qual não continuo a não concordar. A Grécia é um filme completamente diferente, não é, Soutora? A Grécia é um filme diferente. A senhora não tem a mesma ideia que tinha a semana passada de que as divergências são sobretudo questões de semântica e que se vai chegar a um acordo mesmo tendo em conta? Eu continuo a pensar, não direi que seja propriamente uma questão de semântica, mas é evidente que cada uma dos intervenientes está a falar para as suas opiniões públicas e com certeza que as grandes negociações nós não as sabemos. São coisas que estão a ser feitas, com certeza, de forma... Agora, continuo a pensar que estamos em democracia, que se percebe que há cedências de parte a parte e que não acredito, sinceramente, poderei vir a considerar que a minha crença era uma crença infundada, mas continuo a pensar que algum ajustamento se vai fazer e que aquilo que basicamente a Grécia votou, direi assim, foi querer um programa de crescimento para que possa resolver os seus problemas através do crescimento e não através do empobrecimento. Acho que é algo que é difícil de não se conseguir obter. A Grécia pode fazer o que quiser mesmo sem consultar os restantes parceiros? Não, a Grécia... Esta frase é do Presidente da República, como sabe. Evidentemente que cada um tem que estar inserido dentro das normas que estão acordadas. Mas também as normas que foram acordadas, algumas das normas que foram acordadas, neste momento nós temos a total consciência, voltamos ao princípio, a total consciência que muitas delas estão erradas. E ao haver normas que estão erradas, há de parte a parte, com certeza, a necessidade de fazer ajustamentos, como de resto se percebe pelo Presidente da Comissão Europeia, que há com certeza imposições que foram feitas aos países que não são suscetíveis de ser feitas, dadas as consequências sociais que elas têm. Mas vamos a questões concretas. Amanhã é a reunião do Eurogrupo, mas a Alemanha rejeitou a proposta da Grécia hoje, que pedia uma extensão do empréstimo por mais 6 meses. A senhora acha que, em termos concretos, o que é que pode sair da amanhã da reunião? E a Alemanha é um peso pesado dentro do Eurogrupo, como sabemos. Nós sabemos que é um peso pesado dentro do Eurogrupo, é um peso pesado dentro do projeto europeu, e se a Alemanha tomou a decisão, ou toma a decisão de enveredar por caminhos que põem em causa o projeto europeu, provavelmente não ficamos só por essa negação, ficamos por muitas outras consequências que, a seu tempo, hão de ser avaliadas. Quer dizer, porque o projeto europeu, a Alemanha está nessa posição. Mas a verdade é que o projeto europeu e as normas que estão no projeto europeu, normas essas também algumas vezes, já pelo menos uma vez, referenciada publicamente pelo Presidente da República, é de que, por exemplo, os países não podem ter, os países com excessos
com superávites externos, deverão fazer políticas expansionistas para ajudar os países que estão em recessão a melhorarem a sua situação. Portanto, por exemplo, os superávites que a Alemanha tem, julgo que estão verdadeiramente fora dos tratados que estão assinados. Portanto, as assinaturas, a Alemanha também está em incumprimento. Não num incumprimento que, do seu ponto de vista, seja negativo, mas incumprimento negativo relativamente ao projeto europeu. E, portanto, eu não sei muito bem de onde é que vem a força moral da Alemanha para também impor condições que ela própria não cumpre. A força moral é a força do simplificando do dinheiro, ou não? Como sabe, não sou capaz. E como percebe, não sou capaz de defender o projeto europeu na base da força do dinheiro. E é muito significativo já ver-se, por exemplo, qual é a posição da França. A posição da França não está nada virada para tomar decisões que levem a um colapso do país. Há riscos, Sra. do seu ponto de vista, de que a Grécia acabe por sair do euro? Que seja um peso largado pelos restantes países? Ou seja, eu não quero pensar. Riscos na vida existem sempre, mas eu não quero pensar que isso se vai concretizar, porque se concretizar, provavelmente há uma revisão do processo europeu que também terá de ser avaliado. Quer dizer, é impossível que o processo europeu, ou o projeto europeu, melhor dizendo, seja posto em causa por situações dessa natureza. Esta semana